Então vamos lá, pessoal. O título da live de hoje é Como o empreendedor pode utilizar o tempo de forma lucrativa. Exatamente isso, tá? A maior objeção que eu escuto é a falta de tempo. Já falei muito para vocês que tempo é uma questão de prioridade. Mas já que sim, o tempo ele é finito, todos nós, não importa aonde moramos, qual a nosso passado, qual a situação financeira, todos nós temos só 24 horas no nosso tempo. Então, eu vou estar falando hoje muito como você utilizar da melhor maneira possível, da maneira mais lucrativa, o tempo escasso que todos nós temos. Então, para quem é novo aqui, eu sou o Felipe Winston, eu sou o CEO da Win, eu criei o método Estratégia Win, que alguns já conhecem, que é realmente uma metodologia que te ensina o jeito Harvard de ser lucrativo. E o que é isso? As pessoas me perguntam, tá bom, Felipe, mas o que é o jeito Harvard de ser lucrativo? Como eu toquei a minha empresa durante 14 anos até vendê-la e eu tive a chance de estudar 3 anos aqui em Harvard, eu peguei esses 3 anos, fiz um resumo, trouxe para micro, pequenos e médios empreendedores para que as pessoas realmente aprendam não só como vender, mas muito mais como vender de forma lucrativa e quebrando essa crença limitante de que você só consegue ganhar dinheiro se você for escravo do seu trabalho. Então vamos lá, o que é a Big Idea, a ideia grande que nós vamos estar abordando nessa live de hoje? E lembrando, pessoal, é uma live muito mais técnica, tá? Uma live onde eu vou trazer realmente passos para vocês executarem, aprendizados para vocês colocarem em prática. Então hoje, o intuito é que você saia dessa live sabendo como otimizar seu tempo, de forma que você aprenda a ter o máximo aproveitamento de cada hora do seu dia. Com isso, você não só vai ter mais lucro, como também vai te sobrar mais horas do dia para poder cuidar de você, estar com a família. Então, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei lá em Harvard, que eu tive contato com pessoas com empresas muito maiores que a minha, e lá em 2012 eu estava vivendo uma dor muito grande, que era trabalhar sábado, domingo e feriado. Eu até lucrava, mas na minha concepção eu lucrava muito pouco para a quantidade de horas que eu estava trabalhando. E aí eu chego lá e me deparo com empresários com empresas muito maiores que a minha, conseguindo viver. Eu falei, poxa, não é possível, eu estou errando. Então, se eu estou trabalhando 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado, para ganhar X, como é que esse cara está fazendo para ganhar 20 vezes X se o dia dele tem as mesmas 7 horas que o meu? E aí foram 3 anos onde eu fui... A primeira lição que eu digo para vocês é que o sucesso está no simples, bem executado. Então, eu fui aprendendo que existe, sim, passos para se fazer que te levam a conseguir otimizar seu tempo. Tá? E aí foi daí que eu montei o Estratégia Win. Para quem já conhece, o Estratégia Win são 8 pilares para você ter a identidade do seu negócio, para você traçar suas prioridades e com isso você ganhar foco, você ganhar direcionamento. Então já ficou claro qual é o intuito dessa live. Já ficou claro que quem estiver conosco até o final, eu vou dar uma ferramenta para vocês aplicarem na prática exatamente o que eu aprendi lá em Harvard e que mudou o meu jogo, que fez com que lá em 2012 eu retornasse, organizasse a minha empresa, conseguisse lucrar muito mais e, por incrível que pareça, ter mais tempo para cuidar de mim, para estar perto da minha família, para fazer esporte. Lembrando, pessoal, eu também não estou aqui para trazer falsas ilusões. Existem períodos no nosso negócio que realmente fica desbalanceado, que a gente precisa realmente trabalhar demais. Não estou dizendo assim, desde o início vai ser tranquilo. Agora, eu já tinha 10 anos na minha empresa e estava ainda refém daquela carga horária de trabalho. Então, vamos lá. Eu já falei aqui o que nós desejamos ao final dessa live. Agora, o que eu não vou estar falando de conteúdo aqui? O que nós não vamos estar defendendo? Para que ninguém confunda o objetivo dessa live. Então, de maneira nenhuma, eu quero que vocês saiam daqui com a ilusão de que dá para se trabalhar pouco e ter muito lucro. O que eu quero que vocês
saiam daqui conscientes é como trabalhar de maneira correta, extraindo o máximo de cada minuto do seu trabalho. Tá? Não quer dizer, eu sei que algumas pessoas já escutaram o livro Trabalhe 4 horas por semana. Se alguém já escutou uma coisa, quem já leu, viu que, na verdade, aquilo é uma forma de nos chamar. Não é que você vai conseguir trabalhar 4 horas por semana, você vai conseguir trabalhar menos horas do que você trabalhava e ter mais resultado. Mas não quer dizer que seja trabalhar pouco. Até porque o cerne de você ter um tempo lucrativo é você fazer o melhor uso do seu tempo. Então, vocês estão entendendo a diferença? Eu quero realmente passar ferramentas para vocês terem foco. Passar ferramentas para vocês não criarem a ilusão de que vão trabalhar pouco, mas também não ficar nessa loucura de achar que, poxa, hoje eu ganho R$1.000, trabalho 12 horas, para ganhar R$2.000 eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. Não é verdade, gente. Em qualquer escala. Na escala de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000, de 1 milhão, de 1 bilhão. Então, isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo. E por que existe uma grande oportunidade nesse tema? Por que eu estou abrindo essa série de 15 lives exatamente falando disso? Tá? Porque ninguém nunca te ensinou a forma certa de ter lucro. Todo mundo vem para te ensinar como você vender mais, como você faturar mais, como você ter mais clientes, mas nunca te falam que aumenta muito a chance de você quebrar se você aumentar suas vendas de maneira errada. Então, onde eu bato muito no jeito Harvard é que você tem que fazer da maneira certa, tem que construir a sua estratégia de forma que o seu negócio tenha um fluxo de caixa positivo, o que não tem nada a ver com virar escravo. Então, presta bastante atenção. Felipe, mas isso é possível? Acredite, é totalmente possível. Hoje eu já tenho mais de 100 alunos do Estratégia Win, tenho vários casos de que provam que isso é possível, mas o primeiro caso foi exatamente o meu caso. O caso onde eu estava trabalhando demais, perdendo saúde, perdendo qualidade de vida e tendo um resultado pequeno. E quando eu voltei, que aprendi esse modelo, que botei esse modelo em prática, as coisas mudaram. Ok, Felipe, mas você foi para lá, você ficou 3 anos em Harvard, só vai funcionar com você. Então tá bom, eu te dei o meu exemplo. Eu trouxe aqui 3 exemplos de alunos que fizeram a mesma coisa. Eu tenho o caso do Igor Leone, que vocês já devem ter visto aqui nas lives, que quando ele me procurou na segunda turma do Estratégia Win, ele estava num cenário de prejuízo dentro da empresa dele e num cenário de prejuízo maior ainda dentro da vida pessoal. Então, nós conseguimos estruturar dentro do modelo do Estratégia Win uma maneira dele trabalhar corretamente e ainda assim sobrar tempo para ele. O que ele fez com esse tempo? Isso eu estou falando porque está no feed do meu Instagram, é público. Ele, em meses, perdeu 27 quilos, voltou a treinar jiu-jitsu, virou campeão mundial de jiu-jitsu. Então, é possível, gente. As pessoas confundem horas de trabalho com o trabalho certo. As pessoas confundem você ir no limite. Agora, por que isso ocorre? E é normal com todos nós, principalmente nos dias de hoje. Começa a prestar atenção. Ok, eu trabalho 12 horas por dia. Mas quantas horas desse dia você perde com distrações? Você perde respondendo no WhatsApp? Você perde assistindo coisas que não fazem sentido do seu negócio? Então, a grande sacada do tempo lucrativo é você fazer o seguinte: quando você estiver focado numa tarefa, execute aquela tarefa. Poxa, Felipe, mas eu não vou conseguir ficar 8 horas seguidas. Tudo bem, cada um conhece o seu perfil. Tem gente que faz o seguinte: trabalha 45 minutos focado, tira 15 minutos de intervalo. 45 minutos focado, 15 minutos de intervalo. E pode acreditar, ainda que você queira fazer isso, o seu dia vai ser muito mais produtivo do que ficar 12 horas disperso, perdendo atenção, desfocando, atendendo o telefone, respondendo e-mail. Até e-mail, gente. Eu aconselho que você tenha 3 partes do dia que você vai responder e-mail. Vou começar às 8 horas da manhã e tem meia hora para responder, 2 horas da tarde, no final do meu expediente. Porque senão fica pipocando e-mail na sua caixa de mensagem e você está no meio de um raciocínio, você está no meio de uma estratégia.
você está no meio de uma conversa com o cliente. Quantas vezes já não aconteceu com todos nós, você está sentado numa mesa com o cliente e o seu WhatsApp tocar e você parar aquela reunião? Primeiro, é um desrespeito com o cliente. Segundo, você perdeu o fio da meada. Então, muito do jeito Harvard de ser lucrativo é exatamente você começar a entender. Poxa, Felipe, mas em sendo assim, eu tenho que fazer só uma coisa a cada momento? Depende da coisa. Por exemplo, eu brinco com as pessoas que há 15 anos, quanto mais eu vou à academia, mais preparado eu fico. Porque há 15 anos eu decidi, e aí é uma opção minha, eu sei que tem gente que não gosta de treinar fazendo isso, mas há 15 anos que eu não treino na academia, ou pedalando, ou fazendo aeróbico, escutando música. Eu resolvi que eu ia treinar escutando um audiobook, um podcast, uma palestra, uma aula. Então isso, eu aprendi a não tirar o meu foco. Eu consigo treinar bem focado no audiolivro que eu estou escutando, focado na palestra que eu estou escutando. E aí, mais uma vez, quando você começa a condicionar o seu cérebro a fazer as tarefas, extrair o melhor das tarefas, hoje eu até dou risada. Às vezes eu estou escutando no carro, as minhas filhas perguntam que língua eu estou escutando. Eu estou escutando em português, mas como eu acostumei o meu ouvido há 15 anos a fazer isso, eu comecei escutando velocidade 1, passei para velocidade 1.25, 1.5, 1.75. Hoje eu já consigo escutar livro a 2 vezes velocidade. Então, um livro que demoraria 11 horas, eu escuto em 5 horas e meia. Mas, mais uma vez, não tenta começar já a correr antes de caminhar. Então, vocês estão entendendo? Existe todo um processo, existe todo um procedimento. Um outro exemplo que eu gosto sempre de trazer, mas o Igor já tinha uma empresa maior. Ok, tem a Isabel, que é dona de uma lavanderia no interior do Maranhão. E ela estava, quando me procurou no Estratégia Win, coitada, abrindo e fechando a lavanderia dela num posto de gasolina, totalmente desfocada. Então, a gente ensinou ela a maximizar o tempo dela, ela começou a se organizar mais e, com isso, ela conseguiu aumentar o lucro sem precisar daquela quantidade de horas que ela tinha que estar presente. E aí, ela não sabia, eu não sabia, mas o que ela está vivendo hoje, ela em 6 meses organizou a lavanderia dela, fez uma reserva de caixa e ela engravidou. E está tendo uma gravidez de risco, onde ela não pode estar muito presente. E eu tenho depoimentos até no meu feed dela falando o seguinte: poxa, como ela aprendeu a maneira certa de trabalhar, ela ensinou uma colaboradora a maneira certa de trabalhar, ela aumentou a lucratividade dela, ela fez uma reserva de caixa que ela nunca tinha tido, que deu a tranquilidade para ela de passar esses meses não tão presente, sem estar preocupada se teria dinheiro no mês seguinte, e pasme, ela não precisou usar a reserva dela, porque ela conseguiu colocar o negócio dela da maneira correta, o fluxo de caixa dela positivo, saber quem era, estão me lembrando aqui, ainda está abrindo uma segunda lavanderia agora, saber realmente quem era o cliente dela, qual era a vantagem competitiva dela, e, Felipe, então ela passou a tirar todo o dinheiro? Não, a vantagem competitiva dela era ter secadora, as moças que lavam roupa sem ter uma lavanderia não secam a roupa. E ela comprou mais uma secadora, que não é barato nesse período, porque ela começou a entender o que ela fazia, qual era o diferencial dela. Tem outro caso do João, ele tem uma empresa de peças para máquinas, e ele assistiu, no início da pandemia, a irmã mais velha, o irmão mais velho conversando, e a irmã chorando numa sexta-feira à noite que tinha demitido as 40 costureiras dela da confecção no Brás, em São Paulo, e ele já tinha feito a mentoria, já tinha entendido o que é o jeito Harvard de ser lucrativo, e ao assistir essa live, ele, em 2 dias, ele pensou: qual é a oportunidade que nós temos? Nós já temos costureiras que foram demitidas na sexta-feira, nós já temos o prédio que é próprio da família deles, o que está precisando nesse momento? No domingo ele já chamou a irmã, falou: olha, nós vamos reabrir a empresa na segunda-feira para fazer máscara e avental. Poxa, na segunda-feira de manhã eles ligaram para as 40 costureiras, readmitiu todo mundo. Eu não preciso dizer que essas costureiras, imagina você ser demitido no meio da pandemia, numa sexta-feira à noite, como é que foi o seu final de semana?
e por um milagre o seu empregador te liga na segunda falando que está recontratando você e todo mundo. E ele tem, não sou eu que estou falando, se vocês forem no feed do Instagram, tem o depoimento dele falando. Ele aprendeu o jeito Harvard de ser lucrativo. Ele aprendeu que muitas vezes não depende de você. A pandemia estava afetando o negócio da irmã dele, mas abriram outras oportunidades e ele aproveitou essa oportunidade. E aí ele dá um relato. Em 4 meses a empresa já estava lucrando e ele lucrou em 1 ano mais do que ele tinha lucrado em 5 anos da outra empresa. Por quê? Não é fórmula mágica. É você realmente entender a importância dos 8 pilares, entender qual é a sua identidade, entender qual a sua prioridade e trabalhar certo, trabalhar focado. Então, mais uma vez, gente, para quem está chegando agora, vocês têm a chance. É importante o seguinte, nós estamos fazendo uma live mais didática, vai ser assim essa jornada de 2 semanas. Para quem estiver conosco no final dessa live, vocês até me lembram, não deixa eu encerrar a live sem isso, tem um bônus especial, tá? Então, para quem ficar aqui conosco até o final, convida as pessoas, porque não vai estar aberto para quem assistir, mesmo que a gente consiga salvar, o que não está muito certo por causa do Instagram. Esse bônus é só para quem estiver conosco até o final. Final dessa live, hoje já tem um bônus de hoje. A de amanhã nós vamos preparar outra de quarta, de quinta, de sexta e também da semana que vem. Então vamos lá, pessoal. O que eu mais escuto quando eu começo a falar do jeito Harvard de ser lucrativo, que é possível se ter lucro trabalhando da maneira correta, que você não precisa trabalhar 20 horas por dia, não precisa virar escravo. A primeira coisa que eu escuto é o seguinte: não, eu aprendi que para eu lucrar mais, se eu trabalho 18 horas, eu tenho que trabalhar 20. Não é verdade, gente. Então, derruba essa crença limitante. Começa a entender que não está na quantidade de horas, está na qualidade de horas. Está na metodologia. Se você tiver um processo que eu vou ensinar no final dessa live, que eu vou dar um PDF no final dessa live para vocês aprenderem como criar esse processo. Se você tiver um processo, você consegue melhorar a qualidade da sua hora trabalhada e você vai parar de repetir que o lucro está diretamente ligado à quantidade de hora. Mais uma vez, para quem entrou agora, lembra lá no início quando eu falei, eu não estou aqui dizendo que é possível lucrar muito trabalhando pouco. Não é isso que eu estou dizendo. Você ainda assim vai ter que trabalhar. Só que melhor trabalhar 8 horas de muita qualidade do que 16 horas disperso, perdendo foco, tentando abraçar o mundo, tentando fazer tudo. Segunda coisa, que eu escuto, mas é mais fácil porque você tocou a sua empresa durante 14 anos, porque você estudou 3 anos em Harvard. Vamos lá, são 107 empresas que eu já coloquei essa metodologia lá dentro. Empresas, como eu te falei, tem algumas empresas um pouco maiores? Até tem, mas eu falei, tem a lavanderia no interior do Maranhão, tem várias, tem a empresa de brownie no Espírito Santo, muito pequenininha, começou dentro da cozinha do Pablo. Então, gente, é outro erro. Você não precisa ter estudado em Harvard, você não precisa ter uma empresa grande. Pelo contrário, se você começar da maneira correta, é menos difícil implantar. Porque depois que você já tem algo maior, você mudar o rumo de um navio é muito mais difícil do que mudar o rumo de uma canoa. Pessoal, nós estamos aqui no meio, como eu estou aqui também no YouTube, se vocês tiverem dúvida, pode colocar, tá? Eu estou passando rápido porque tem muito conteúdo, mas eu não queria que vocês saíssem dessa live sem entender. Então, vocês podem colocar dúvida, vocês podem, mais uma vez, gente, enquanto isso, toca nesse coração aí, levanta energia, coloca o APV aqui, chama as pessoas que estão atrasadas nessa primeira live dessa jornada, porque realmente o que nós estamos construindo, o que eu preparei com a minha equipe, foi um passo a passo. Então, se você conseguir assistir a primeira, a segunda, a terceira, vai vir num crescente. Vão ser lições diferentes que a gente vai estar discutindo. Mas eu preciso ter essa interação. Obrigado aí pelos corações. Eu preciso que vocês coloquem dúvida. Eu preciso que vocês me sinalizem se vocês estão conseguindo entender como o empreendedor pode utilizar o tempo de forma lucrativa. Tempo é um ativo, gente. É um ativo e é um ativo democrático, porque não importa, o bilionário aqui dos Estados Unidos, ele tem as mesmas 24 horas do que todos nós, apenas
ele teve a sorte de ter alguém que ensinou para ele como usar de maneira correta a hora. E é exatamente isso que eu estou me propondo a fazer. Pegar o que eu aprendi na minha jornada, nos 3 anos de Harvard, e sintetizar para vocês. Não espera, gente, que eu vou trazer alguma coisa mirabolante, alguma fórmula mirabolante. Graças a Deus que ela não existe. Senão, aí sim as pessoas estariam certas. Eu não vou conseguir implantar no meu negócio. Mas a verdade é, sim, você vai conseguir. É possível, principalmente se você está começando da maneira correta. Outra crença limitante que eu escuto muito. Poxa, eu já não tenho vida pessoal. Se eu quiser lucrar mais, aí que eu vou morrer de tanto trabalhar. Errado mais uma vez, pessoal. Você é exatamente o contrário. Você está trabalhando demais porque você não aprendeu isso. Não é se você aprender isso, você vai trabalhar mais. Vocês estão conseguindo entender que é o inverso? A partir do momento que você aprende a trabalhar de forma focada, aprende a não perder a atenção com coisas que podem te dispersar. E cada vez vai ter mais, tá? O mundo ele está sendo feito para chamar cada vez mais a nossa atenção. É WhatsApp, é Instagram, é TikTok, Poxa, Felipe, mas você está falando isso, você está dentro aqui do Instagram. Se vocês forem lá ver as pessoas que eu sigo, ou são meus alunos, ou são pessoas que têm coisa para me ensinar, que têm coisas para eu aprender. Eu realmente conscientizei que, assim, eu ficar vendo fotos de pessoas comendo prato bonito ou na praia não ia me levar a lugar nenhum. Então, essa crença limitante de que você vai ter que já está trabalhando demais, vai ter que morrer de trabalhar para poder lucrar, esquece. Ok, Felipe, então qual é o jeito errado de se fazer? Eu ainda estou meio perdido, eu acho que eu estou errando, mas antes de me dizer o jeito certo, qual o jeito errado? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você tiver com papel e caneta, anota o que eu vou te falar agora. Por incrível que pareça, o maior erro do empreendedor é querer fazer tudo. Como assim, Felipe? Eu ouvi dizer que para você ser empreendedor, você tem que fazer tudo. Errado, gente. Você tem que ter foco, você tem que escolher o que você vai fazer e fazer aquilo com a maior excelência possível. Mas ninguém consegue abraçar o mundo, ninguém consegue fazer tudo. Se você não aprender a dizer não para algumas coisas ou várias coisas, você vai virar, eu gosto sempre de trazer metáforas, você vai virar o pato. O pato parece que ele faz tudo, né? O pato anda, desconjuntado, mas anda, né? O pato nada, mas ele não é veloz. O pato voa, ele até voa, mas distância curta. Então, assim, não adianta você querer ser o pato, você querer fazer tudo e fazer tudo mal, não vai te levar a lugar nenhum. E a Thaís está perguntando, mas quando a sua empresa está no início? Thaís, presta atenção, eu não estou dizendo que você não tem que fazer suas tarefas. Mais importante ainda quando a empresa está no início, eu tenho empresas hoje no início, tá? Eu acabei de falar no início dessa live que eu estou começando projetos, olha o Igor Leone aí, citei ele antes nessa live, ele entrou aqui, ó, já dando um ok pra gente. Você é sempre um exemplo para mim, cara. Você tem que entrar numa live dessa porque é mais fácil as pessoas ouvirem da sua voz o que você fez, a sua transformação. Mas voltando, Thaís, eu não estou dizendo para você não fazer o que tem que ser feito. Eu estou dizendo para você saber o que tem que ser feito. E eu vou dizer, você está falando com pouca gente para ajudar, eu vou ser mais extremo. Mesmo que seja um negócio, você sozinha. Imagina o seguinte, se você tentar fazer 100 tarefas, você não vai conseguir. Você tem que pegar essas 100 tarefas, priorizar, saber quais são as tarefas mais importantes. E foi bom que você tocou nesse ponto, Thaís, que é exatamente esse o bônus que eu vou dar hoje para quem ficar até o final da live. É exatamente fazer o que você está me perguntando que eu vou ensinar aqui. É exatamente essa ferramenta de PDF que eu vou disponibilizar para quem estiver conosco até o final da live para você aprender como priorizar, como dizer não, como estou sozinho no meu negócio, quais são realmente as coisas importantes e urgentes que eu tenho que fazer. Então,
Thaís, fica mais comigo que eu vou responder melhor ainda no final, quando a gente falar um pouco mais desse bônus, eu vou te responder melhor ainda essa dúvida. Mas é importante o que você falou. Eu não estou dizendo para as pessoas não fazerem o que tem que ser feito. Eu estou dizendo para as pessoas saberem o que realmente deve ser feito. Conseguiu pegar essa diferença? É que a gente fica, às vezes, achando que temos que fazer tudo e não fazemos nada. Não, nós temos que fazer bem o que realmente deve ser feito. O Wellington fez uma pergunta aqui: se eu não trabalhar mais que o meu concorrente, eu não ganho. Esse é o jogo. Wellington, vamos lá. Se você não trabalhar melhor que o seu concorrente, você não ganha. Tá? Eu te garanto, e eu tenho empresas, tive empresas em vários mercados, a maior parte dos concorrentes não trabalha com qualidade. Agora, é claro que, vamos imaginar que você tenha 10 concorrentes, 8 deles trabalham errado. Então, talvez eles trabalhem 12 horas e em 8 horas bem trabalhado, Wellington, você vai suplantar eles. Mas talvez você tenha um ali que trabalha certo. Aí sim vai estar nessa briga de trabalhar mais. Mas antes de se preocupar em trabalhar mais, peço que você acredite, tenha certeza. Foque em trabalhar melhor. Eu não estou chutando, eu estou falando que se o Felipe de 2012 tivesse aqui com vocês nessa live, eu estava dizendo o seguinte: gente, a única receita que eu conheço é trabalhar. Eu tinha uma empresa na área médica. Para quem conhece, todos os eventos da área médica acontecem sábado, domingo e feriado para os médicos não perderem consultório. Só que eu tinha várias especialidades. Então eu tinha ortopedia, coluna, bucomaxilo, eu tinha a especialidade de joelho, de quadril, de mão. Então o médico de mão tinha 3 congressos por ano, mas o de pé tinha 3, o de joelho tinha 3, o de ombro tinha 3, o de cotovelo tinha 3, o de coluna tinha 3. No fim do ano, praticamente todo sábado, domingo e feriado, eu trabalhava. Então, eu estava exatamente acreditando, Wellington, no que você falou. Quando em 2012 eu implantei o Estratégia Win, comecei a dizer não para muitas coisas e comecei a fazer muito bem o que a gente era bom, a nossa vantagem competitiva, eu derrubei todos os meus concorrentes. Ah, Felipe, como é que você pode garantir isso? Eu posso garantir porque 4 anos depois uma multinacional americana listada na Bolsa foi ao Brasil e comprou a nossa empresa. Algo que todo mundo dizia que nunca uma empresa pública americana compraria um distribuidor. Só que nós desafiamos o mercado, desafiamos a maneira como o mercado trabalhava, fizemos diferentes e fizemos certo, tá? Não é que eu parei de trabalhar, entenda. Só que eu comecei a ter mais tempo livre, porque eu aprendi o que eu tinha que fazer naquelas 8, 9 horas que eu me propunha a trabalhar. Antes, eu queria fazer tudo nas 14, 16 horas que eu estava no escritório. E me atrapalhava, e me perdia, e parava uma coisa no meio, dispersava, tentava copiar o meu concorrente, fazer o que ele estava fazendo, só que ele era bom naquilo, eu não era bom naquilo. Então, o tempo de qualidade, Wellington, é você realmente focar no que você é bom e no que você tem que fazer. E eu falo muito, vou falar em outras lives, e dentro você falou aqui de concorrente. Concorrente é um dos 8 pilares do Estratégia Win. Tá? Então, para quem não conhece, o Estratégia Win, ele aborda clientes, concorrentes, vantagem competitiva, aí, ó, já está aí na tela, escala, receita recorrente, necessidade não atendida do mercado, barreiras de entrada e mercado digital. Então, Wellington, isso é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas. Às vezes a gente fica mirando o concorrente. Se ele trabalhar 13 horas, eu trabalho 14. Se ele trabalhar 15, eu trabalho 16. Quando, na verdade, primeiro, aquele é a forma dele trabalhar. Segundo, eu tenho que trabalhar de maneira mais inteligente que ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo que, vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Tentando que vocês não passem o que eu passei. Foram 10 anos. Eu montei uma empresa em 2003, só fui aprender isso em 2012. Durante esses 10 anos, eu também repetia isso, Wellington. Eu vou ser o cara que mais trabalho. Mais uma vez, se você quiser trabalhar 16 horas por dia, você vai ter uma vantagem, contanto que você trabalhe com qualidade. Tem momentos, hoje tenho negócios novos que eu estou montando, que eu trabalho uma carga horária muito grande, porque eu ainda estou na fase de organizar, depois contratar colaboradores, e tudo bem. Então, não sei se você entrou no início, Wellington, cuidado só para você não entender errado. Não é trabalhar pouco que eu estou falando,
é trabalhar, a sua hora tem que ser mais produtiva que a hora do seu concorrente. Ao invés da quantidade de horas, a sua hora tem que ser mais produtiva. Então pega esse conceito e vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco quando a gente entrar no bônus que eu preparei para quem estiver conosco até o final. Então o jeito errado é você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, qual o jeito certo? E eu escrevi aqui para vocês: ter disciplina e foco no que está fazendo e não misturar atividades que uma atrapalha a outra. Vou dar um exemplo, tá? Então vou repetir. Você tem que ter disciplina e foco e não misturar atividades que uma atrapalha a outra. Como assim, Felipe? Se você está fazendo algo importante, uma estratégia, uma proposta de venda, cara, silencia o teu celular. Porque se você separar meia hora e focar naquela proposta de venda, você vai fazer a melhor proposta de venda da sua vida. Agora, se você fizer a proposta, responder e-mail, responder WhatsApp, atender ligação, 2 horas depois vai parecer que você trabalhou mais do que aquela meia hora e eu te garanto que o teu resultado vai ser muito pior. Vocês estão conseguindo pegar essa diferença? Quando você começa a entender, para quem não estava no início, Felipe, eu tenho dislexia, eu não consigo muito tempo. Tá bom, tira 45 minutos focado, intervalo de 15. Aí você vê o WhatsApp, tudo bem, mas quando você estiver fazendo uma tarefa, faça aquela tarefa. Agora, para quem está me acompanhando desde o início, é sim possível, por exemplo, você juntar 2 tarefas. Uma dica que eu dou para as pessoas, algumas já copiaram isso e estão se dando bem. Eu sempre tive uma rotina de leitura, só que o trabalho aumentou, a leitura foi ficando mais difícil, roubava mais tempo da minha academia, do meu tempo com as minhas filhas. O que me ensinaram? Um compadre meu me ensinou há 15 anos atrás. Ele falou, cara, hoje nós temos ferramentas de audiolivro, nós temos palestras no YouTube, nós temos aulas no YouTube. Cara, eu tenho várias aulas no YouTube que você pode estar dentro do metrô, dentro do ônibus, com seu fone escutando. Poxa, então aqueles 40 minutos que eu perderia no transporte, eu já não perdi, porque eu consegui fazer 2 tarefas. Poxa, Felipe, escutar um livro me atrapalha dentro do ônibus? Não, não atrapalha. Então, essa tarefa você consegue linkar e fazer. Eu aprendi a ir para a academia escutando algum conteúdo de qualidade. Sei que tem gente que só malha com música, eu era esse também, que só treinava com música. Adoro música, mas pensei assim, cara, se eu conseguia escutar um livro no período que eu estou na academia, eu não só fiz exercício físico, como ganhei conhecimento. Então, existem tarefas que sim, é possível você fazer em conjunto. E aí, nessa ferramenta que eu vou apresentar para quem ficar conosco até o final, você vai começar a entender como você descrever isso. Vamos lá. Antes da gente entrar nessa tarefa, presta bem atenção. Qual o passo a passo para você conseguir executar isso? Primeira coisa. Ah, Felipe, isso é antigo, isso é ultrapassado? Não, ultrapassado é a maneira como você fazia. Agora, é super importante você ter uma lista de tarefas do seu dia. Poxa, meu avô fazia isso no caderninho dele. Tá bom, você pode fazer no bloco de notas do teu celular. Como você vai fazer? Pouco importa. Mas presta bem atenção. Não é antigo, não é obsoleto você fazer uma lista de tarefas. Outra coisa, eu sou da época que a gente comprava agenda. Então a gente botava às 8 horas vou fazer isso, 9 horas vou fazer aquilo. E aí, obviamente, hoje acabou a agenda. Muita gente fala para mim, poxa, acabou a agenda porque a agenda não é mais importante. Mentira! A agenda está dentro do nosso celular. Às vezes eu brigo aqui em casa com a minha esposa e falo, pô, por que você não fez isso? Porque eu esqueci. Mas como você esqueceu? Seu celular te avisa, desperta. Hoje é segunda-feira, é o dia de botar o lixo semanal para fora aqui nos Estados Unidos. 10 horas da noite, se eu esquecer, o meu celular me lembra toda segunda-feira. Entendeu? E várias vezes eu esqueço. 10 horas da noite ele toca, puxa vida, tem que colocar o lixo reciclável e o lixo normal para fora. Então, gente, se você tem vergonha de ter agenda, esquece, é muito importante. Se a gente está querendo ter qualidade de trabalho, é muito importante você ter agenda.
Aí vamos lá, dentro da agenda você consegue colocar quais atividades você consegue fazer junto. Eu não consigo responder bem um e-mail e fazer uma proposta de venda. Então eu tenho que ter meia hora de manhã, meia hora de tarde, meia hora no fim do dia para responder e-mail. Vou separar meu tempo de proposta de venda, vou separar o meu call com meus colaboradores no Brasil. Agora, tem coisa, como eu falei para vocês, que dá para fazer junto. Então vamos lá. Daqui a pouco nós vamos falar mais disso na ferramenta. É importante, gente, aí quem já passou para o próximo estágio que tem uma agenda, poucos têm uma agenda pessoal. O que é isso? Sabe por que você não consegue tempo para meditar, tempo para fazer exercício? Porque você não coloca o seu tempo, o tempo com a sua família na sua agenda. Então, assim, se você não coloca, a agenda engole o seu tempo. Então é importante, eu não quero aqui dizer quantas horas, tem gente que tem filho, não tem filho, tem esposo, tem esposa, não tem esposa, mas coloca também na agenda aquele momento que é importante para o seu lazer, para a sua oração, para a sua meditação, para o seu exercício, seja lá o que você gosta de fazer, ele tem que estar na sua agenda. Ele realmente tem que estar lá naquelas horas. Eu descobri uma coisa aqui nos Estados Unidos, a gente está 1 hora antes. Então, o que acontece? Por mais cedo que eu acorde, a minha equipe no Brasil já está trabalhando. Então, assim, se eu for à academia, se eu voltar depois das 7 da manhã, já são 8 horas no Brasil e a equipe já está me demandando. Agora, qual o horário bom para eu ir aqui? Depois de 11 horas da manhã. Porque é a hora que a minha equipe para almoçar. Então, eu boto na minha agenda, por isso às vezes você leva, mas essa hora do dia o Felipe está caminhando para a academia. Não, eu já fiz todas as tarefas da manhã. Mas não é nem hora do almoço nos Estados Unidos. Sim, mas a minha equipe está em hora do almoço. Então, na minha agenda, eu já tenho aquele tempo para eu ir à academia aqui. Então, o último ponto para a gente entrar no bônus, gente, estou bastante feliz que vocês estão aqui conosco, vocês vão começar a receber coisas que vocês não recebiam. Você tem que criar uma cultura de zerar as atividades do dia. Todas as atividades, Felipe? Não. Aí a gente entra na nossa parte teórica dessa live. Presta atenção. Eu vou passar para vocês, vou explicar agora. Quem tiver aqui nesses próximos 10 minutos, vai ter uma hora que eu vou pedir para tirar um print. Quem me marcar lá no direct vai receber um PDF da minha equipe ainda hoje. E esse PDF vai ter esse gráfico explicando tudo. Então, se por acaso aqui na minha explicação você não pegar tudo, não tem problema. O bônus que eu vou dar para quem estiver conosco até o final é o PDF. E ainda se com o PDF você tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct. Pode me mandar no direct que eu vou explicar o que é essa matriz. Ela tem um nome que assusta muita gente, se chama matriz de Eisenhower. Esquece o Eisenhower. Eisenhower é o nome de quem fez essa matriz, mas a matriz era muito simples. Ela fala sobre urgência e importância. Opa, Felipe, por que isso? Vamos lá, gente, vamos retornar. O título da nossa live hoje, o intuito que eu quero que você saia daqui é sabendo como utilizar o seu tempo de forma lucrativa, tá? Dentro do conteúdo, eu fui falando para vocês a importância de ter qualidade de hora. Para ter qualidade de hora, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a focar no que realmente é importante. Poxa, Felipe, eu acho que tudo é importante. Então, eu separei esses 10 minutos finais para a gente falar da teoria. E essa teoria já está totalmente linkada com a live de amanhã. A live de amanhã, nós vamos falar o seguinte: nós vamos quebrar a sua objeção de que empresa pequena não dá lucro. Então, assim, a verdade é, eu vou te ensinar amanhã que é possível ter lucro e que o lucro não está condicionado ao tamanho da empresa. Acredita nisso, gente. Eu conheço gente que tem empresas que faturam 1 milhão, mas que gastam 1,1 milhão, porque perderam o controle da empresa. Então, assim, você quer essa empresa? Você quer esse jogo de ego? Poxa, Felipe, minha empresa fatura 3 mil reais por mês, fatura 5 mil.
Poxa, mas se a sua empresa fatura 5 mil e deixa 2 mil para você, ela é muito melhor do que uma empresa que fatura 1 milhão e você tem que tomar 100 mil de dívida todo mês para fechar 1 milhão e 100 de despesa. Então, pega o gancho do tempo com qualidade, já linka com a live de amanhã. É importante você que tem um pequeno negócio, tá atento amanhã, a gente vai discutir todos esses pontos que eu discuti hoje. Como é que eu estou separando as lives? Eu te explico o que é a oportunidade que está na live, depois eu digo o que não é a oportunidade que está na live, depois eu digo por que essa oportunidade é realmente uma oportunidade. Eu vou trazer sempre de 1 a 3 exemplos, meu ou de mentorado, para exemplificar essa transformação, que é possível sim você passar por essa transformação. Depois eu pego 1 a 3 objeções que cada um de vocês traz para mim e quebro essas objeções para que você realmente entenda que aquilo não faz sentido. 7º ponto, eu te explico um jeito errado de se fazer. No 8º ponto, eu digo o jeito certo de fazer o tópico daquela live. E no 9º, a gente faz esse passo a passo. Todas as 10 lives, porque as 5 da hora do almoço semana que vem são de mentoria gratuita. Aproveitando, pessoal, no link da bio, você pode se inscrever para fazer a mentoria gratuita comigo semana que vem numa live. Mas essas 10 lives de noite, todas as 10 vão ter esses 9 tópicos que nós vamos passar. Para cada live dessa, eu vou estar preparando um bônus diferente para quem ficar conosco. Felipe, por que você está fazendo isso? Porque até 2 meses atrás estava fácil salvar a live no Instagram. Nos últimos 2 meses, várias pessoas, inclusive eu, estão perdendo as lives. Então, assim, é importante mudar um pouco. E lembra que eu falei que aqui nos Estados Unidos a vida muda na metade do ano? Eu estou fazendo lives diferentes. Nós tínhamos a Semana Win, agora vai ser a Jornada da Lucratividade. Daqui a 2 semanas o evento é um evento diferente. Para quem já assistiu a Semana Win, a Jornada da Lucratividade é diferente. Então, assim, nós estamos... É como se a gente tivesse passado de série aqui no Estratégia Win. Então, nós estamos trazendo para vocês experiências diferentes, formas diferentes. A minha equipe insistiu muito comigo. Felipe, as coisas estão mais simples porque você já passou por isso. As pessoas precisam de ferramenta. Então, hoje, quem está aqui pela primeira vez, eu vou estar liberando uma ferramenta em PDF. Vou trazer outras para vocês. Então, vocês já entenderam esse link. E vamos lá, vamos entrar na ferramenta que eu vou disponibilizar. A partir desse momento, tá? Quem está aqui até agora não vai sair na hora que eu estou explicando o bônus. Então, a partir desse momento, você já pode tirar um print da tela. Vocês vão me marcar, vão falar um aprendizado, escolhe um aprendizado que vocês tiveram nessa live, vão colocar lá na marcação, e aí a minha equipe já vai responder vocês com esse PDF, para que vocês tenham em mão esse PDF, que é aquela matriz do nome estranho, simplesmente porque quem montou ela se chamava Eisenhower, mas o que nós vamos estar falando é urgência versus importância. Então, vou ler aqui para vocês entenderem a teoria. Você pode achar que as prioridades denominadas como urgente e importante são parecidas, mas não é bem assim. Enquanto os projetos classificados como urgentes demonstram que o tempo para concluir as tarefas é mais curto, os projetos considerados importantes são aqueles que terão um impacto maior nos resultados. Estão pegando? Urgente é aquilo que você tem que fazer rápido, não necessariamente ele é muito grande. Importante é aquilo que vai te trazer um resultado grande. Vamos lá, Felipe, e agora? Como que eu vou definir prioridade considerando esses 2 fatores? E aí foi que esse cara, o Eisenhower, criou essa matriz. E a matriz ela é indispensável para esse tipo de situação. Então, para definir o que deve ser priorizado, o método considera uma escala numérica de 1 a 4 que relaciona 2 critérios. Critério urgente, e aí aqui vai ficar mais difícil vocês verem, vocês vão receber. No eixo horizontal está urgência, no eixo vertical está importância. Imagina que dentro desses 4 quadrados aqui, imagina que a linha do meio é no 2,5, a linha do final é no 5. A linha do meio é no 2,5, a linha de cima é no 5. Então, você vai classificar as coisas em 1, 2 vão estar na parte de baixo, 3, 4 na parte de cima. 1, 2 vão estar no início aqui, 3, 4 vão estar nesse quadrante.
Então, como é que funciona? Mais uma vez, gente, eu vou explicar aqui. Quem mandar o print vai receber e quem mandar o print vai ter direito a quantas tiradas de dúvida comigo for necessário. Então, o que ele fala? No eixo de urgente e importante, aquilo que é muito urgente e muito importante, você tem que fazer imediatamente. Você tem que fazer rápido, concorda comigo? Se está lá, é 4 em urgência e 4 em importante, já está na tua lista de prioridade número 1. Aquilo que é pouco urgente e pouco importante, esquece, você não precisa fazer. Se você não conseguir fazer no dia, tudo bem. Entendeu? Está naquela parte da sua lista que você pode deixar para depois. Aquilo que é muito urgente, mas pouco importante, se você já tiver... A Sani pedindo para eu desativar os comentários. Pode fazer o print assim, Sani, sem problema. O intuito é saber que vocês estavam aqui. Eu não queria desativar agora no final, não, porque eu ainda vou tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Tá? Mas pode tirar o print assim. Não é, a importância não é o meu penteado sair bom, não. A importância é vocês mostrarem para a minha equipe que nesse momento, tá? Nesse momento vocês estavam aqui conosco e vocês vão receber esse PDF. Então vamos lá, eu já falei para vocês, muito urgente, muito importante, faz imediatamente. Pouco urgente, pouco importante, você pode fazer mais tarde. Muito urgente e pouco importante, se você já tem um colaborador, você pode delegar. Muita gente me pergunta, Felipe, como é que eu faço para delegar? Começa por aí, pelaquilo que tem uma urgência de ser feito, mas não é tão importante. Então, já é o exercício de delegar. Se você é sozinho, você deixa para o final da fila. E o quarto é aquilo que é pouco urgente, mas é muito importante. É imprescindível que você decida quando você vai fazer. Não é aquilo que você pode esquecer e deixar para depois. Lembra, não é urgente, não vai te quebrar no dia seguinte, não vai te criar um problema, mas é importante. Então, a partir do momento, aqui fala o seguinte, sendo assim, você deve realizar uma pergunta com base naquilo que você precisa identificar a relevância. A resposta será uma das notas que estão dentro dos quadrantes acima. Por exemplo, o projeto precisa de mais agilidade no processo ou mais tranquilidade para melhorar a qualidade e ter mais impacto? Nesse caso, qual a nota? De 1 a 4, ele iria ganhar. Então, vocês vão ver que quando vocês receberem, vai ficar mais simples. Então, você precisa apenas desenvolver essa pergunta. Perguntar essas duas perguntas. Na escala de urgência, essa tarefa é quanto urgente? Na escala de importância, essa tarefa é quão importante? Gente, pode parecer bobo, é um exercício simples, mas muda o jogo. Porque lembra que a Thaís me perguntou lá atrás, poxa, mas então eu não tenho que fazer tudo? Tá aí a resposta, Thaís. O que não é urgente, não é importante, se der para fazer, tudo bem. Agora, aquilo que é urgente e é muito importante, você não pode deixar de fazer. E quando vocês se acostumarem a usar essa ferramenta, realmente se disciplinar de colocar as coisas, vocês vão ver que a vida fica menos corrida, não é mais tranquila para eu não cometer aqui uma heresia. Porque você começa a olhar aquela lista e... Agora, cuidado para você não supervalorizar tudo. Tudo é muito importante, tudo é muito urgente. Não é. Entendeu? Então, assim, você vai olhar naquele quadrante de urgente e importante, você vai começar o dia com, no máximo, 2 ou 3 coisas. Se você começar com 10, nossa senhora, seu negócio está cheio de oportunidade, mas você vai ver que não é a realidade. Super importante, super urgente, uma quantidade pequena. O que é pouco urgente, pouco importante, cara, deixa no fim da lista. Não apaga, não, porque pode ser que seu dia flua e você tenha tempo. Mas se passar, passou. Tá, Thaís? Não perca a noite de sono. A gente tem que, nós empreendedores, o risco de se fazer uma lista de tarefas, que a gente chama de to-do list, é a gente não conseguir dormir porque não executou todas as tarefas. Quando você categoriza as tarefas, você aprende a dormir com a tarefa pouco urgente e pouco importante não tendo sido feita. A mesma coisa, se é muito importante, mas não tão urgente, bota um espaço na agenda, vai ser 4 horas da tarde de hoje, entendeu? Bota um espaço lá no final, mas não deixa de fazer, não.
E se ela for pouco importante, mas tem uma urgência, mesmo que você não tenha ninguém, é o tipo do serviço que você consegue contratar o terceirizado. Se você vê que tem muita coisa importante para fazer, aquilo que tem, o que pode ser uma urgência que não é tão importante? Poxa, eu tenho uma conta a pagar no banco, é urgente, se eu não pagar vai sujar meu nome, mas não tem tanta importância. Poxa, será que eu posso pegar um boy, dar no envelope lacrado para ele ir no banco? Talvez seja possível. Então, gente, meu compromisso com a equipe era de fazer lives mais curtas, de 40 minutos, mas mais uma vez a gente já vai estourar 1 hora. Mas olha, ficou mais alguma dúvida? Todo mundo tirou o print, já entenderam que amanhã a gente já linka para o passo 2, que é quebrar essa crença limitante de que uma empresa pequena não pode dar lucro. Eu não vou antecipar muito, mas é possível sim. Você vai entender que está menos no tamanho da empresa. Lembra da empresa de 1 milhão que gasta 1,1 milhão? Está mais no modelo de negócio. Eu vou te ensinar como construir um modelo de negócio que é fluxo de caixa positivo. O que é isso? Que não precisa de aporte de dinheiro para poder dar dinheiro. Isso é um grande erro, porque aquele negócio que precisa de R$1.000 para gerar R$500 de lucro, para gerar, sei lá, 500 mil, ele vai precisar de 1 milhão de aporte, entendeu? Então, vai numa escala. Mas eu não vou falar muito de amanhã não, para que você esteja aqui conosco. Então, amanhã, no mesmo horário, às 8 horas e 8 minutos, nós temos essa live com esse tópico. Mande o print o quanto antes. O PDF já está pronto, tá? A Silvana já está a postos aí no Rio de Janeiro para responder para vocês. Hoje, amanhã, quando vocês quiserem, depois de ler o PDF, faz parte do bônus, tá? Não precisa ficar sem graça, com vergonha. Eu sempre digo o seguinte: não existe pergunta ruim. Ruim é não perguntar se você tem dúvida. Então, pessoal, a mensagem é essa. Estou super empolgado. As pessoas falam, você é doido, está começando de novo outra semana, 15 lives em duas semanas. Estou super empolgado porque é tudo novo, conteúdo todo novo. Avisa as pessoas para se juntar a gente. A Jornada da Lucratividade, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, se inscreva, 100% gratuita. Tá? Ó, a Silvana já está aí a posto de vocês executarem a tarefa. 100% gratuita, 3 aulas diferentes, 3 aulas que eu estou gravando para soltar para vocês. Lembra, o ano aqui muda no meio do ano. A gente estava, sei lá, na 5ª série, passando para a 6ª. Vocês estão vindo junto comigo. É obrigação da gente subir de nível, subir de valor e entregar mais coisa para vocês. Obrigado mais uma vez, pessoal.